Então vamos começar. Hoje é o dia 28 de setembro e estamos terminando a segunda, vamos dizer, segunda fase baixa de vírus. Graças a Deus já baixou bastante, mas como na Europa está subindo de uma forma muito maior do que da primeira onda, então a gente já espera que daqui a umas 3 semanas assim comece a subir aqui de novo. Mas que Deus nos ajude e nos proteja para continuarmos saudáveis, né? Então vamos orar Amém. para começar, tá bom? Senhor Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor sempre nos consola, nos abraça, nos protege e manda o teu Santo Espírito para nos ensinar, nos dirigir, ó Pai. Pedimos que o Senhor esteja conosco no nosso estudo de hoje e que nós possamos, ó Pai, conhecer cada vez mais de Ti, termos um relacionamento cada vez mais íntimo contigo, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, dependemos totalmente de Ti e agradecemos no nome de Jesus. Amém. A gente vai começar em Isaías 61. Esse texto de Isaías 61 é muito conhecido, a gente até leu aqui uma vez, porque foi o texto que Jesus leu quando ele se revelou como Messias, até criando uma polêmica bem grande, porque ele leu esse texto, né? Deixou todo mundo assim parado, extasiado com o que ele estava falando, porque deixa eu acertar aqui uma coisa, porque ele se revelou como Messias através desse texto, tá? No capítulo 60, eu gosto de sempre colocar num contexto, porque quando você começa um texto falando portanto, então tem uma coisa antes, né? Mas o texto de Isaías 59, 60, está falando de uma situação do povo em geral, em que o povo estava vivendo num caos. Era trevas, eram enganos, mentira por todo lado, eram traições, e o povo tinha perdido a terra, estava sendo, nessa época, estava sendo profetizado que os babilônicos iam tomar totalmente a terra, o que aconteceu, né? E ficaram 70 anos exilados, os reis e os nobres ficaram exilados na Babilônia, depois eles começaram a retornar, mas aí já debaixo do império dos persas e dos sírios e persas, né? E aqui no capítulo 61, está falando, você vai ver no título, está falando o ano da bondade do Senhor. Então, esse ano da bondade do Senhor está falando sobre o tempo em que o Messias, né? Então, o ungido viria e receberia essa missão. Então, Messias, enviado, ungido, escolhido, né? Então, nós vemos claramente, Jesus se declarou através desse texto, em Lucas e no Evangelho, ele lê exatamente esse texto. Então, para nós fica bem claro a função do Espírito Santo ungindo especificamente para a qualidade de Messias, a função de Messias, do Messias, tá? Agora, a experiência que nós temos é uma experiência em que nós também recebemos dessa unção quando Deus nos chama para fazer o trabalho de proclamar a palavra de Deus, tá? Vocês vão ver como que é bem explicado isso aqui, tá? Então, em Isaías, profeta Isaías, capítulo 61, no versículo 1, está falando assim: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria
em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. E continua, né, falando sobre como que é a reconstrução do povo, da cidade, e isso ainda não aconteceu, tá? Eu gosto de ressaltar o que já aconteceu e o que não aconteceu, porque quando Cristo proclamou que ele estava debaixo dessa unção, ele estava recebendo essa unção, ele tinha essa missão, eles esperavam que então ele ia depor todo, ia tirar todo o poder do exército romano e ia declarar a reconstrução da cidade para adoração única a Deus e tudo mais, como fala no final. E não era disso que Jesus estava falando. Ele estava falando que ele, como o próprio corpo dele, como templo, ia ser destruído para que ele vencesse a morte. Então, o que Jesus estava vencendo era muito mais do que vencer um império romano. Ele está vencendo o império da morte sobre toda a humanidade. E então, a função de Messias é muito maior do que era esperado na época, que era esperado apenas um alívio, né, diante de uma tirania, diante de um governo opressor, né? Mas o que Deus estava trazendo para nós, através de Cristo naquela época, era muito maior do que isso. É exatamente a gente sair da tirania do pecado, da tirania da morte, da tirania que não deixa ninguém impune. Todas as pessoas sofrem doenças, sofrem traição, sofrem mentira, sofrem uma série de coisas. Por quê? Porque nós estamos debaixo desse principado tirano, né? Que governa com opressão sobre toda a humanidade. E disso vem a escuridão, vem as ações, né, que a gente vê que são cruéis, que são totalmente desconsideram o povo e não estão nem aí para o que acontece com o povo e tudo mais. Então, não é o Messias enviado para você vencer a tirania do governo, mas sim a tirania mundial, né, sobre toda a humanidade, sobre a morte. Agora, o que eu queria ressaltar é no versículo 3, né, que está falando aqui do óleo da alegria. A unção, quando ele fala que ele foi ungido, né, no versículo 1, o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias, e depois ele fala do óleo da alegria. Então, a figura do óleo é muito importante nesse processo da unção. Em muitas passagens no Velho Testamento e no Novo Testamento, se compara, faz uma metáfora para o Espírito Santo como o óleo, né? E na antiguidade, o óleo não era óleo derivado do petróleo, né? É óleo derivado ou do peixe, ou óleo derivado do olive, né? Do azeitona. Obrigada. Então, e outros óleos, né, de outras plantas, mas principalmente das azeitonas, né, porque era um óleo que eles usavam nas candeias, que faziam as luminárias, como a gente já viu aqui também, tá? Então, o óleo servia na alimentação, servia na iluminação, né? Servia na consagração, como a gente vai ver daqui a pouquinho em 1 Samuel, era usado como uma forma de beleza, né? De trazer beleza ao cabelo, de trazer beleza à pele, né? E trazer cura. Então, conforme o tipo de óleo,
Então, o óleo era usado para alguma coisa ou outra, tipo o óleo do olíbano, né, o óleo do frankincense, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, o olíbano, é um óleo que traz muito benefício para cicatrização, para reconstrução dos nervos. Então, tem um benefício diretamente ligado à nossa função do corpo. O nosso corpo funciona muito bem debaixo do uso de óleos, né? Por exemplo, o óleo do fígado de bacalhau, né? Que quem é do Brasil lembra, né? A emulsão de Scott, né? Que era do óleo de fígado de bacalhau, horrível, não sei o que e tal. Mas a função é para ativar os neurônios, né? Toda a conexão, né? A sinapse dentro do cérebro, faz assim, amplia, né? E flui o aprendizado, a visão, a audição. Então, assim, os olhos têm uma função dentro do nosso corpo muito benéfica, principalmente no cérebro, principalmente no sangue. Então, quando nós sabemos, nós aprendemos a usar o óleo para benefício de saúde, é assim, nós ficamos dependendo de uso de óleos de qualidade, né? Então você vê que Deus coloca o Espírito Santo como o óleo, então ele vai trazer para nós uma unção, em que essa unção, o que, que é essa unção? É como você vai ativar o que você já tem, né? Eu não sei se vocês já experimentaram, mas tem alguns carros que têm motor turbo, né? Então você anda num motor que é mais econômico, dentro do seu carro mesmo, tem essas duas fases. Então você anda no motor econômico, né? Mas quando você vai pegar uma estrada, você pode acionar o turbo, né? Acelerando, ele já aciona automático, e aí a performance do carro é outra. Né? O freio, tudo, a suspensão é tudo diferente, vai mudar totalmente o comportamento do carro. Então, mais ou menos, né? A gente poderia associar a isso já está em nós. Nós temos já o nosso cérebro desenhado, tem o design para sermos amados e amarmos. Nós já temos o design dentro do nosso cérebro para estarmos conectados com Deus. Então, quando nós conectamos, aceitamos o amor de Deus em nós, o que, que acontece? Nós entramos na fase turbo. A gente muda totalmente o comportamento físico do nosso corpo. E essa é uma coisa que às vezes não dá para entender, mas existem assim tantas pesquisas, eles chamam até de neuroteologia, né? Uma ciência só para estudar o que acontece com o corpo humano quando a pessoa busca a Deus, quando a pessoa está em oração, quando a pessoa lê a palavra de Deus. Então, tudo isso vai aumentar o nosso potencial, inclusive o potencial intelectual, apesar de você não estar funcionando no intelectual, você está funcionando na área espiritual, mas o seu intelectual é expandido pelo fato das outras áreas estarem sendo expandidas, tá? Então, quando ele está falando que Jesus está lendo esse texto e fala que ele está sendo ungido para essa missão, que é levar boa notícia aos pobres, levar consolo para aqueles que estão com o coração quebrantado, né, liberdade aos cativos. Quando a gente lê isso, parece uma coisa tão romântica, uma coisa tão assim, puxa, que bonito, tá? É muito mais do que romântico, bonito, é profundo, porque na hora que você vê que, por exemplo, você pega pessoas, né, você encontra com pessoas, né, na área clínica, a gente vê isso, com o PTSD, né, o trauma, né, o pós-trauma, e aquilo ali está fundo dentro da pessoa, não tem como a pessoa reagir diferente, tenta um monte de medicina, tenta um monte de técnica, mas no momento que a pessoa recebe a cura pelo Espírito Santo para curar esse coração quebrantado, essa falta de confiança no mundo, na vida, essa falta de esperança, então é profunda essa cura,
tá? O que parece aqui um texto que, se você ler por cima, parece que é tão simples, até você ter passado por estar com seu coração quebrantado. E somente através dessa restauração de vida que Deus manda para o seu coração, é que você consegue estar realmente em paz com você, com a vida, com as coisas, né? Ele fala aqui também a libertação das trevas aos prisioneiros. Quem nunca passou por situações em que você vivia em trevas, ou estava em trevas, ou passou por trevas. O que, que é isso? É você estar debaixo de tanta opressão e tem tanta tristeza e morte em volta de você, que você vê esse momento de trevas e as pessoas presas. Eu conheci uma vez uma senhora, ela até era italiana, uma senhora muito fina e tudo mais. Eu conversando com ela, ela falou para mim que ela, há 40 anos, ela não conseguia sorrir. Eu não consigo imaginar o que é isso, uma pessoa há 40 anos sem conseguir sorrir. Aí ela contou que ela morreu o marido dela e ela, depois que morreu o marido dela, ela perdeu o sentido na vida. 40 anos. Então, 40 anos prisioneira das trevas. O espírito de morte agarrou e prendeu essa mulher por 40 anos. Ela falou: não consigo acreditar em nada. Ela falou: só consigo caminhar um dia depois do outro e não consigo mais sentir alegria em nada. Né? Hoje, graças a Deus, ela está bem. Mas quem nunca passou por isso não sabe como é sério, né? Então, Jesus veio para trazer uma cura que era impossível ser ministrada nas pessoas através de medicamento, através de outras formas. É cura no espírito, certo? Então, o ano da bondade do Senhor e essa unção espiritual que Jesus teve e que ele passou para nós é bem única, não vai encontrar em outra forma nenhuma religião tem como alcançar esse potencial de cura dessa forma. Tá? E é muito interessante porque toda vez a gente encontra mais estudos sobre curas e tudo mais, e eles não conseguem explicar por que quando a pessoa é curada do espírito quebrantado, ou curada das trevas, ou curada de prisões mentais e coisas assim, ela começa a curar das outras áreas do corpo dela, tá? Ou câncer, ou outras doenças crônicas. Tá? Vamos ver qual é essa função da unção, dele ter sido ungido. Tá? Vamos ver em 2 Samuel. Samuel era um profeta, e aqui nesse episódio aqui de 2 Samuel, não, é 1 Samuel, né? 1 Samuel. Ele está falando de quando o rei Davi foi ungido. E Deus falou para Samuel, que era profeta, para ir para a casa desse senhor, desse Jessé, e falou para ele, falou: olha, eu vim para você, para ungir um dos seus filhos, vai ser o rei de Israel. O povo, vamos lembrar o seguinte, não tinha rei, tá? Eles clamaram até que pediram para ter Saul como rei, e Saul era um homem grandão, era um homem muito bonito, então ele foi proclamado como rei e Deus permitiu que ele fosse rei, tá? Mas não era o rei que Deus escolheu. O que Deus escolheu foi Davi. E esse capítulo 16 é interessante porque quando o profeta chega lá e fala para o pai que era para chamar os filhos, porque ele ia ungir um dos filhos como rei, ele trouxe todos os filhos, mas não trouxe um dos filhos, tá? Vê ali no versículo 7, né? No 6, quando chegaram, Samuel viu Eliabe, era um dos filhos, e pensou: com certeza é esse que o Senhor quer ungir, né? Um dos filhos de Jessé. O Senhor, contudo, né? Deus falou
para Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Tá? Aí o pai chamou Abinadab, foi chamando de filho, foi chamando cada filho, tá? Aí no final, no versículo 11 fala: então perguntou Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Né? Samuel perguntou para Jessé. Aí e Jessé responde: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Tá? Bom, existe uma especulação a respeito de Davi por causa da função dele de cuidar das ovelhas e por causa da descrição da aparência dele, que ele era um filho bastardo, ele era filho de uma serva de Jessé. E ele não tinha aparência, vamos dizer, galante, grande, bonito. Ele tinha um aspecto diferente. Provavelmente ele não tinha nem. Ele era bem bronzeado e não tinha pelo ainda, né? Então, assim, eles consideravam ele como menos masculino, ou menos viril, ou menos valente, né? Então, era caçula, provavelmente filho de uma serva, que não fazia, vamos dizer assim, um filho que não era tão importante assim, né? Então, lá ele fala no versículo 11, então Jessé respondeu: eu ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas, ou seja, ignora, né? Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. E a gente tem que lembrar que não é que ele cuidava das ovelhas ali no rancho, não. Era lá na montanha. Então, todo mundo com fome, a comida servida. E ele falou: não, a gente não vai comer até ele chegar. Imagina como os irmãos gostaram da notícia, né? Então, versículo 12, Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, tá? Ou em algumas traduções eles entendem como moreno, né? Com a pele morena, né? De belos olhos e boa aparência. E esse de belos olhos e boa aparência, eles falam que era uma aparência muito fina, gentil. Agora, cuidando de ovelha, né, ele não devia estar assim muito gentil assim, não, né? E a história de Davi é interessante porque antes ele tinha passado por umas situações, depois é muito linda a história dele. Tem que ler para ver, né? Porque valente ele era, bem mais valente do que os outros que eram grandões, né? Talvez até porque ele podia ser, pelo fato de ser caçula, os irmãos podiam dar muito pega nele, né? Bom, versículo 12. Então o Senhor disse a Samuel: é esse, levante-se e unja. Imagina a cara de todo mundo. Ele vai ser o rei? Bom, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia, aqui está a diferença, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Tá? O que está falando que o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi? Essa unção é exatamente a unção que a gente está falando de chamado para ministério, capacitação para uma obra especial, peculiar, única, certo? E olha o versículo 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, que era o rei anterior, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. E então, a partir de então, Saul começou a ter paranoia, ter psicoses, né? E quando ele ficava atormentado, ele pedia para alguém ajudar, e aí no versículo 15 fala: os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. Saul respondeu: encontrem alguém que toque bem e tal, e quem vem, vem Davi. Tá? Então, aqui tem um chamado, uma unção para que Davi seja rei, mas ele vai ser rei
muito tempo depois, mas ele já estava com o Espírito do Senhor. Quando ele estava com o Espírito do Senhor, ele começa a ser orientado, ele começa a aprender a caminhar com Deus, ele começa a aprender coisas que antes ele não sabia fazer. Ele começa a ser capacitado por Deus através do Espírito Santo nele, certo? De Saul tinha saído e agora ele estava sendo atormentado. E é muito interessante também uma outra associação com o comportamento, né? Quando a pessoa é atormentada espiritualmente, como eu falei do carro, que o carro trabalha com potência, né? Se ele está sendo, né, a performance dele está sendo bem usada, né? Então é como o Espírito Santo está nos enchendo e bum, a gente vai a 1000 por hora, sem problema, muda o comportamento, muda a performance. Por outro lado, quando não temos o Espírito do Senhor, no caso de Saul, vinha uma tormenta na mente dele, ele ficava psicótico, ele tinha ataques, ele ficava atormentado, não dormia e por aí vai. Várias outras passagens na Bíblia falam sobre isso. E no momento que a pessoa é liberta espiritualmente das trevas ou de algum tipo de tormenta, o comportamento da pessoa muda também, tá? A pessoa passa a ter uma vida de paz. Ok. Então, unção e a consagração como rei, em que ele vai ser rei muito tempo depois, tá? Tem mais uma citação que é o óleo, o Espírito trazendo alegria, o óleo da alegria. Então, o Espírito de Deus tem uma característica tão diferente que traz paz e traz uma alegria que eu acho que a palavra certa seria joy, você regozijar, você sentir estar cheio. Por quê? Porque é o momento em que você está completo pelo que o Espírito de Deus está mandando para você. Né? Existem vários casos, uma situação foi de uma pessoa bem próxima minha que estava com câncer, fez vários tratamentos, estava sofrendo muito, e ela conhecia a palavra de Deus, mas nunca tinha aceito a palavra de Deus. Aí ela aceitou Deus, aceitou que Deus estava falando com ela, então ela aceitou Jesus dentro dela como Senhor da vida dela, e ela mudou totalmente, né? Por quê? Porque o espírito dela mudou, certo? Aí ela, uma pessoa com muitas posses, e ela falou assim, eu lembro assim muito claro da situação, parecia até que ela brilhava assim, era impressionante. Ela falou, olha, eu não sei de câncer ou o que é, mas eu sei que o que eu tinha aqui no meu coração não está mais. Eu fui curada daquilo, né? Então ela tinha muita raiva do pai, que o pai tinha traído a mãe, ela tinha muita, assim, mágoas de 40 anos, 30 anos, coisas assim que ela foi carregando. E ela era alcoólatra, então ela parou imediatamente da necessidade do álcool. Ela passou a ter uma vida totalmente regular. E assim, no final ela foi fazendo o tratamento dela de quimioterapia e tudo mais, ela ficou ótima. Ficou ótima. Mudou totalmente o estilo de amizade, o estilo de sociedade que ela frequentava. Mudou totalmente. Ela falou: agora eu tenho paz. Agora eu sou uma pessoa em paz. Né? E ela falava assim: eu procurava paz comprando roupa e indo em festa e mostrando que eu era melhor do que os outros. Ela falou assim: passou, isso tudo acabou. Né? Então, ela teve, assim, ainda mais uns 10 anos de vida, assim, muito bem aproveitados, muito bem aproveitados. Foi, assim, muito interessante como essa mudança trouxe mudança do comportamento, imediata restauração no espírito, imediato, né? Não precisou esperar um processo, não, imediatamente, tá? Então, alegria. Eu queria ler com vocês em Romanos 14 e Filipenses 4.
como a gente vai lá para frente, para Romanos, Filipenses fica mais fácil de achar, né? Então, em Romanos 14, no versículo 17. Uma hora a gente pega para estudar só Romanos, tá? A gente está pegando só tópicos em Romanos. Então, Romanos 14, no versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, essa alegria que entra no nosso espírito, no nosso coração, transborda de uma forma em que as coisas que são oferecidas no dia a dia não fazem a mínima diferença, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no espírito, né? Quem vive atormentado dá valor a esse versículo, né? Quem vive assim, sem muita preocupação, acho que é só muito bonito. Mas quem vive atormentado, quem vive com preocupação constante, quem vive com obsessão, quem vive com perseguição, sentimentos que não são realistas, tal, eles dão muito valor, porque não é fácil achar essa alegria e paz e encontrar justiça, tá? Então, esse aqui é um versículo que nos dá essa confiança no Espírito Santo, a gente recebe isso, tá? Vamos lá para Filipenses, é um pouquinho antes de, vai um pouquinho só para frente, né? Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 4, tá? Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica, ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha como é uma alegria e uma paz que, afetando a mente, purificando a mente, liberta a gente. Então, por isso que excede o entendimento. Ninguém consegue entender como que você tem o seu coração em paz e a sua mente em paz. E esse versículo falou muito para mim, principalmente esse não andem ansiosos por coisa alguma, né? Porque, como eu já comentei, eu tinha um trabalho no Brasil que me deixava muito ansiosa, morava em São Paulo, né, e o trânsito era muito carregado o tempo todo, então eu vivia numa situação de estresse o tempo todo, né? E muito preocupada porque eu via que o trabalho que eu fazia não me trazia tranquilidade, porque eu sabia que o trabalho era, vamos dizer, usado de uma forma obscura, usado de uma forma manipuladora, né? Trabalhava com propaganda, com marketing e usava psicologia para isso, e isso me deixava assim tremendamente ansiosa. Eu não tinha paz, tá? E quando eu tive a oportunidade de mudar para cá, para os Estados Unidos, eu comecei eu já conhecia a palavra de Deus, mas eu comecei a ver de uma forma totalmente diferente, comecei a conhecer o Espírito Santo, né? Eu, eu consegui alcançar essa paz e não abro mão por nada, por dinheiro nenhum desse mundo, porque eu sei o que era viver em ansiedade, em angústia, porque não era questão do quanto pagavam pelo trabalho, pagavam bem, mas traziam um desconforto o tempo todo. E Deus me deu essa paz, né? Uma paz que excede todo entendimento.
e aí o coração fica em paz, então você fica com suas emoções guardadas, não fica tendo sobressaltos, e a sua mente produz, a sua mente fica clara, a sua mente fica tranquila. Você pode produzir as coisas em paz, porque a sua mente está tranquila, tá? Então, é um dom do Espírito Santo que vem trazendo essa alegria e essa transformação para nós, que é o oposto de viver em ansiedade, né? Você tem confiança, você sabe que Deus está guardando dos seus filhos, está guardando do seu marido, está guardando do seu trabalho e por aí vai, tá? Você sente paz com isso. Volta um pouquinho para Romanos, em Romanos 12. Agora nós vamos entrar já em no tópico de conservar. Como é que nós vamos conservar? Porque nós recebemos essa paz, nós recebemos essa unção, esse chamado do Espírito Santo, que vai nos capacitando, né, como a gente falou na semana passada. Mas como então nós vamos guardar isso e manter isso ativo? Lembra que para ter aquela vela que a gente até viu no, eu acho que eu mandei a foto para vocês, ou o filme, né, que é uma lamparina que coloca o óleo e na ponta, né, o fogo, né, que ilumina com o óleo, né, o azeite. Lembrei, finalmente lembrei a palavra azeite, tá? Então, quando vai queimando o azeite, vai reduzindo, reduzindo, o que você tem que fazer? Pôr um pouquinho mais de óleo, né? Do outro lado, não vai pôr em cima do fogo, que vai apagar. Então, põe do outro lado e mantém a flama acesa, certo? A chama acesa. Como que nós mantemos o Espírito Santo aceso em nós? Né? Tem aquela alegria do encontro com o Espírito Santo, aquela alegria de receber a salvação, aquela alegria de ter uma forma nova de enxergar as coisas. Então, como que nós mantemos isso? Né? Aqui em Romanos 12, no versículo 11, vai falar um pouquinho disso, e a gente vai ver outros textos também. Tá falando, vamos começar no versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, né, com boas amizades, né? Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos e em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe, não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegrem, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, de que forma que nós vamos manter essa chama acesa, que está falando aqui no versículo 11, né? Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. O que é servir ao Senhor? Tá? É tudo isso que está escrito aqui depois, tá? Alegrando-se nas coisas, mesmo diante de dificuldade, tribulação, doença, o que for, tenha paciência, porque vai passar. E Deus vai falar com você através desse momento difícil. Depois passa o momento difícil, você vai poder ajudar outras pessoas porque você já passou por aquilo, tá? Não ser orgulhoso, não ser sábio aos seus próprios olhos, mas humilde, ouvir o que os outros estão falando.
não retribuir mal por mal. Então, isso tudo que vem depois aqui, é como que nós servimos ao Senhor. Porque o que eu posso fazer para Deus, para melhorar a vida dele, vamos dizer assim. Ele é meu Senhor, né? Eu sou servo. Eu posso lavar o pé dele, eu posso lavar a roupa dele, eu posso limpar a casa dele, né? Deus é o Criador de todo o universo, como é que eu posso servir ao Senhor? É dessa forma, servindo as pessoas que estão à minha volta, não por meu interesse, né? Eu estou servindo porque eu sei que Deus se interessa por aquelas pessoas, tá? Cada pessoa que a gente tem contato, a gente deve lembrar, essa pessoa foi criada à imagem e à semelhança de Deus. Então, no momento que você enxerga uma pessoa que tem um problema assim, seríssimo de vício, né? E a pessoa trata e volta, e todo mundo desiste, a família desiste de cuidar, todo mundo desiste, e você enxerga aquela pessoa como uma criatura que Deus criou à imagem e semelhança dele. Só pode ter uma razão. Se você está ali com aquela pessoa, é porque você pode fazer diferença na vida dela. Senão você estava com outra. Certo? Então, se você pode levar para essa pessoa que está na sua frente, que todo mundo já desistiu dela, levar atenção, amor, e você servindo essa pessoa, ouvindo o que ela tem para falar, certo? Isso tudo você está fazendo como serviço a Deus. Deus precisa da gente para fazer isso? Não, mas é nossa alegria em servir, é a nossa forma de participar do plano de Deus, que é ter o reino dele aqui na terra. O reino, você tem pessoas que são alegres em servir, que estão felizes com o seu rei, certo? Se não são rebeldes. Se você tem pessoas que são leais, é porque as pessoas gostam do rei, né? Tem respeito ao rei. Senão, são as pessoas que são rebeldes que só estão servindo para não serem castigados, tá? Então, é isso que Deus quer, que a gente participe do reino dele. Até agora, a gente só viu coisa boa. Traz alegria, traz paz, traz equilíbrio mental, traz equilíbrio físico, traz saúde. E mesmo quando você passa por dificuldade de saúde, tem um processo que ali, na hora que você sair daquilo ali, tendo paciência até o final do processo, você sabe que Deus vai te restaurar muito daquilo que você perdeu. Tempo, recursos, tá? Por quê? Porque Deus é generoso, é bom, e ele gosta de fazer isso com a gente. Por que que ele faz, eu não sei, né? Uma outra coisa que estava falando, aqui eu queria ir com vocês em Salmo 51, que é mais uma forma de você manter a chama acesa, certo? Se você vai manter a chama acesa, você não vai deixar a chama apagar, né? Então pode ficar, vamos dizer, espiritualmente, pode ser que você vai ficando fraco, quando você está passando por muita dificuldade, é até difícil ter fé, né? Mas se você tem várias pessoas em volta de você com fé e que ajudam você a caminhar, a sua fé não apaga, não extingue, tá? Então é disso que está falando, é no Salmo 51, esse salmo é muito interessante. Eu queria ler desde o comecinho, mas o versículo que eu vou chamar atenção é o versículo 11, tá? Esse salmo é de Davi, o mesmo que foi ungido, o mesmo que provavelmente era o filho bastardo, o mesmo que provavelmente era, vamos dizer assim, sofria bullying dos irmãos, tá? Mas que foi rei de Israel, e ele é uma ilustração de Messias, a ilustração do reinado de Cristo. Então não é pouca coisa não, né? Bom, aqui na minha introdução está falando, né, que Davi escreveu esse salmo depois que o profeta Natã foi falar com ele, porque ele tinha cometido adultério, né? Então
quando ele se arrepende, ele reconhece e se arrepende, então é esse salmo que ele está falando. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Em momento nenhum aqui ele está falando que ele não fez, né? Ele reconheceu que ele fez errado, tá? E está pedindo a Deus que tenha misericórdia dele. Versículo 2: lava-me de toda a minha culpa, purifica-me de todo o meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Olha que interessante, no momento que ele está confessando o pecado dele, pedindo para Deus curá-lo com esopo, limpar para que ele ficasse puro. Olha como é interessante que em outros salmos ele fala sobre isso também. O pecado não confessado apodrece os ossos. Então tem sempre essa teoria de quando a pessoa tem problema nos ossos, que existem pecados a serem confessados, porque Davi fala isso nos Salmos. É interessante, né? E ele fala que faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, porque quando a pessoa está debaixo do pecado, ela pode até sorrir, mas ela não consegue ter alegria, não consegue ter joy, júbilo, né? Por quê? Porque a pessoa tem uma consciência acusando. Ele fala aqui atrás, né? O pecado sempre está diante de mim. O meu pecado sempre me persegue, né? Então ele está clamando por, por perdão e por cura, tá? Versículo 9: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Olha a loucura aqui, ó. Espírito estável aqui é sempre associado a essa estabilidade, à saúde mental, né? Então a pessoa fica abalada, fica transtornada, fica impulsiva, fica cheia de alteração emocional. Por quê? Porque o espírito está instável. Então ele está clamando: renova dentro de mim um espírito estável. O espírito estável traz uma mente saudável, né? Versículo 11: não me expulses da sua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Aqui ele reconhece que ele só consegue viver em júbilo, em alegria, com a mente saudável, tendo o Espírito Santo nele. Sem o Espírito Santo, ele entra nesse loop, nesse ciclo da acusação. O pecado volta, ele sofre, volta e ele sofre. Então ele está professando, está confessando o pecado e pedindo para que Deus cure e não tire o Espírito Santo, porque é o que vai trazer cura para ele, é a presença do Espírito Santo. Versículo 12: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer, oposto à rebeldia, certo? Pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleites em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás.
Por tua boa vontade fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradará dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Aqui é não só a restauração, mas é a comunhão, voltar a ter comunhão com Deus em paz, tá? Espírito quebrantado. O que quer dizer o espírito quebrantado? Reconhecendo o pecado e se humilhando diante de Deus, confessando a Deus, e ao invés de se orgulhar ou se ficar justificando, né? Não, mas ela ficou pelada lá tomando banho de sol, eu não podia parar de olhar, né? Que foi o começo, como é que ele justificou, né? Falou assim, ué, mas ela estava lá tomando banho e eu, por acaso, não fui na guerra, por acaso eu estava no meu alpendre e por acaso eu vi ela tomando banho. Todo dia ela tomava banho, no mesmo horário. Ele estava prestando atenção nela ou não, né? Enfim, é fácil apontar o erro dos outros, né? Melhor deixa o erro dele para lá. Tá? O que está falando aqui? De espírito quebrantado. Reconhecer, ao invés de justificar. E falar, Senhor, Senhor, o Senhor está vendo a minha dificuldade. O Senhor me conhece meu coração, me perdoa e me tira desse buraco onde eu estou por causa do pecado. E restaure em mim a alegria, tá? Então, Salmo 51, momento de reconexão com Deus, momento de confissão de pecado, Salmo 51. Então, um bom salmo, nos ajuda, tá bom? Agora, a gente está quase terminando, eu queria mostrar para vocês que existem situações que o apóstolo Paulo fala que nós entristecemos o Espírito, tá? Então, vamos voltar lá para o Novo Testamento, em Efésios 4, no versículo 30. Como dizes... Estou em Gálatas, espera aí. Não era em Gálatas, não, mais um. Efésios 4, 30, tá. Lembra que ele falou para gente como para gente servir a Deus, né? Então aqui, final do capítulo 4, está falando de coisas para nós fazermos, mudarmos costumes, né? Então, uma deles, no versículo 29, nenhuma palavra torpe, palavrão ou acusações, né, desnecessárias, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados, para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Só é possível você não ficar com amargura, gritaria, calúnia e todo tipo de, vamos dizer, de sentimento negativo, quando você entende o perdão que Cristo recebeu, né, que ele pegou o sacrifício de todos os nossos pecados para que nós alcançássemos esse perdão com Deus, né? Então, quando a gente lembra disso, realmente a gente está ficando amargurado, indignado ou tendo assim uma revolta. Por quê? Por coisas tão pequenas. Se nós alcançamos um perdão tão grande de Deus, certo? E quando nós entramos nesses sentimentos negativos, nessa forma de defesa, né, do nosso ego, né? O que acontece? Quando a gente entra nisso, a gente entristece o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele é sensível, ele é um cavalheiro, ele é gentil.
Então, aquele fogo da nossa fé, aquele fogo do Espírito, quando a gente entra nesse modo sanguíneo, colérico, né, em que a gente vai jogar tudo, né, levar, né, tudo para cima, o que que acontece? A nossa paz que a gente tinha alcançado espiritualmente vai desaparecendo. Por quê? Porque nós estamos entristecendo o Espírito de Deus. Porque o que ele vem, o que que ele traz para nós? Vamos voltar aqui umas páginas para Gálatas, no capítulo 5, tá? Ele vai falar o que que é a vida pelo Espírito. Eu acho que eu esqueci de passar isso para vocês, né? Então, no Gálatas 5:16, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, né? Ora, as obras da carne são manifestas da seguinte forma: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia de ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque estão na carne, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, qual é o nosso objetivo? É viver no Espírito para que seja natural sair de nós o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Certo? Tudo de bom. Não tem uma coisa aqui que é desafiadora, que é difícil, que é impossível, tá? Desde que você esteja cheio do Espírito de Deus, é facinho. Vai ser natural você ter esse tipo de comportamento, ter esse tipo de sentimento, ter esse tipo de estado de espírito, tá? Eu tenho mais ainda umas outras coisas, mas eu acho que tem tanto conteúdo que é bom a gente dar uma paradinha aqui e conversar um pouquinho a esse respeito, porque é muito maravilhoso o que Deus ofereceu para nós, o que Deus oferece para nós o tempo todo, não precisa de muito esforço, não precisa de muita artimanha ou processo. O nosso processo único é reconhecer o nosso erro e clamar a Deus. Pega lá o Salmo 51, Senhor, tem misericórdia de mim, me livra do meu pecado e me limpa. Fala 3, 4 frases em que você abre o seu coração, confessa diante de Deus e Deus restaura o seu espírito. Todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, quantas vezes for necessário, não tem limite, tá ok? E que Deus abençoe vocês nessa caminhada. Então, vamos conversar, vamos ver aí o que deu disso.